Bom, as dúvidas sobre jardinagem, né, sobre o cultivo de plantas em casa são muito abrangentes. Elas, na verdade, vão variar de acordo com a experiência do jardineiro, no caso você que está aí me ouvindo. Mas esse vídeo aqui vai te ajudar a ter uma noção, algumas noções básicas do que você precisa fazer, das condições que você vai dar mínimas para a sua planta ficar saudável aí no seu espaço, na sua casa, no seu local de trabalho, certo? Bom, eu sou Randall, sou seu jardineiro e também eu sou professor de jardinagem e de coquedama online. A gente resolveu fazer esse vídeo para dar aqueles toques básicos, os clássicos assim, para guiar principalmente quem está pensando em começar a cultivar plantas. Primeira coisa de todas, quando você vai comprar, se informar com o vendedor, por isso que é legal procurar uma loja que nem a nossa. Eu estou aqui na Vila Nina, né, aqui em Salto, mas uma loja especializada em plantas para você poder tirar o máximo de informações logo na hora que você resolve comprar. Por exemplo, as plantas, a gente tem as plantas de sol pleno, as plantas de meia sombra. Você ouviu um barulho de carro e de caminhão passando aqui do lado, e a nossa avenida, que a gente está aqui no Vida ao vivo, tá? O local que você vai cultivar faz total diferença. Você pegar uma planta de sol pleno e colocar num lugar muito sombreado, não é no primeiro momento que ela vai sentir, mas devagarzinho começa a mudar a aparência da planta, que é o sinal que vai te dar de que aquela planta não está bem. Nesse caso, ela está no local errado. Então, já se informou. Planta de sol vai cultivar ali no sol pleno, ou pelo menos algumas horas de sol por dia, e as de meia sombra protegidas. Vamos supor que você mora num apartamento, não tem uma sacada, não tem um local que bata aquele sol por muito tempo. Então, se você está com essa planta que precisa do sol, quanto mais perto da janela ela estiver, quanto maior for a exposição ao sol, melhor. Se for muito difícil isso, você já vai optar pelas plantas de meia sombra. Tem muitas folhagens e algumas flores super bonitas que vão bem à meia sombra. O que eu te falei da aparência é a planta falando com a gente. Então, começou a mudar a aparência. Folha enrugada, folha com ponta seca, folha murcha, são sinais, às vezes, do local inadequado ou mesmo da rega. Uma das maiores dúvidas que existe é com relação à rega. Muita gente fala, é só colocar água todo dia que a planta vai bem. Não é assim, né? Principalmente com as plantas que estão protegidas à meia sombra. Elas requerem menor quantidade de rega. Normalmente umas 2 vezes por semana ou até uma vez só. Já as plantas de sol que perdem água mais rápido necessitam de maior quantidade de água. Na dúvida, é sempre legal você observar a terra ali, o substrato, né? Tocar, ver se está seco, às vezes pegar um palitinho e espetar esse palitinho de churrasco, para ver se lá por baixo está molhado ou não. Na correria do dia a dia, é mais fácil você achar um regime de rega. Né? Na minha casa, por exemplo, eu pego todas as plantas eu rego no domingo. Todas, as de ambiente interno, as do ambiente externo. Aí, na segunda-feira, eu já não rego ninguém. Na terça, aquelas que estão mais no sol, são as que vão receber água de novo. E lá no meio da semana eu vou ver se as de dentro de casa, né, zamioculca, rafes, lírio da paz, jiboia, se elas estão precisando de água. Por quê? Se tiver um friozinho que nem está fazendo agora, é uma necessidade. Às vezes está muito calor, aumenta a necessidade. Então você tem que ali, como a planta é um ser vivo assim como você, que está aí, assim como eu, então as necessidades vão variando, né, no dia a dia. Então a gente tem que observar e achar ali uma coisa que fique fácil para a gente lidar. Outro fator que gera muita dúvida é com relação à adubação. Tem gente que não faz nunca adubação e isso não é indicado. Isso é errado, podemos dizer. Por quê? A terra que você comprou, ela normalmente vem equilibrada, né, com os nutrientes que a planta precisa, só que devagarzinho ela vai perdendo aquilo. Conforme a gente rega, né, aquela água que escorre ali por baixo, vai tirando os nutrientes da terra e a planta também vai consumindo esses nutrientes. Então, a adubação, o que é? É você repor os nutrientes que a planta precisa para ficar forte e saudável. Na dúvida, vamos pegar um fertilizante genérico, que é o famoso 10-10-10, é o NPK. 10 de nitrogênio, 10 de fósforo, 10 de potássio. É o básico para toda a planta. Aí você tem os específicos para floração, para fruta, para suculenta, para cacto. Eles vão variar um pouquinho, mas, como eu falei, o 10-10-10 acaba sendo um genérico que você vai usar com moderação. Todo fertilizante bom na embalagem vai ter lá a quantidade que você vai usar. Na dúvida, jamais você coloca um pouco a mais de fertilizante. Se for para errar, você erra colocando menos. Tá? Mas assim, não deixa de usar porque
E isso faz muita diferença. Quem vê nossas plantas aqui na Vila Nina super bonitas, ou mesmo as da minha casa, que aparecem nos vídeos, nas lives, fala, nossa, é mão verde, sabe cuidar? Uma boa parte disso, além de saber cuidar, é o fertilizante usado na quantidade correta, beleza? Outro fator, poda. O que é a poda? É você renovar a planta, retirar aquelas partes secas, danificadas, flor seca. Muita gente fica com pena de fazer isso, mas as plantas que estão mais ali vivas, cheias de galho, cheias de folha, com certeza passaram por poda, porque isso é um processo de renovação da planta. Você não corta o cabelo, corta as unhas para se cuidar, e isso cresce mais bonito. Com a planta a mesma coisa, sem contar que aquelas partes mais danificadas acabam exigindo da planta seiva, tudo que ela circula por ali que já não vai usar mais, a planta continua mandando. Então é um desperdício de seiva de energia. Então acha ali, cada planta tem uma época correta para fazer a poda, né? É só você pesquisar, fica super fácil, mas faça. Aí entra um dos melhores amigos do jardineiro, que é uma boa tesourinha de poda. É super bacana você ter, é um investimento certeiro. E pragas, né? O grande medo, a grande angústia são as pragas, pulgão, cochonilha, ácaro, alguns fungos. Hoje em dia tem os recursos do celular, do próprio Google, que você fotografa ali e consegue identificar que praga é aquela. Para entrar, tem aqueles inseticidas caseiros, a gente tem dicas aqui no canal de inseticida caseiro, você pode inclusive pesquisar assistindo depois esse vídeo aqui, vai te ajudar bastante. Agora tem alguns casos que a gente já fala. Vai numa loja especializada ou em algum mercado aí perto da sua casa e compra um inseticida específico para pulgão, ou cochonilha, ou ácaro, porque aí o combate vai ser mais eficaz. Só que, ó, sempre de olho ali, prestando atenção, porque esses bichinhos vão se esconder muitas vezes atrás da folha, nos miolinhos ali da flor. Então, planta terapia. Não é só regar e largar ela para enfeitar, não. Tem que conviver com ela, observar, e aí você vai notar muita coisa que poderia passar despercebido se você não ficar de olho na planta, certo? Então isso faz muita diferença. E será que é necessário sempre mudar a planta de vaso? Quando você ganha, quando você compra, já tem que mudar de vaso? Muita gente ouviu alguém falar isso e sai repetindo e fica com essa preocupação. Não, não é necessário. Você precisa mudar quando a planta começa a ficar muito grande para aquele vaso original que ela veio. Ou começa a soltar muita raiz por baixo, vaso de plástico começa a deformar, ele vai ficando ali, as raízes vão ficando com pouco espaço e começa a deformar o vaso. Aí você pensa em mudar. Camada de drenagem, substrato adequado, surgem muitas dúvidas. O que eu te falo, o básico. Você vai precisar de um vaso sempre um pouco maior do que o atual. Para essas outras dúvidas, você pode assistir esse vídeo aqui também do nosso canal, com o passo a passo, que vai te ajudar. É tudo muito simples, muito fácil de fazer. É só você se informar e praticar. Colocar a mão, não é na massa, nesse caso é na terra, mas vai fazer com calma, vai fazer direitinho e vai dar tudo certo, tenho certeza. E para finalizar, volto a dizer, ficar atento aos sinais que a planta te dá. Folha com ponta seca, enrugada. Você sempre pegar, deixa eu pegar uma aqui, das minhas amadas da jiboia. A gente está acostumado a olhar só aqui por cima, né? Não, a gente tem que lembrar que muitos insetos, muitos problemas vão estar no verso da folha. Então dá aquela olhada boa mesmo, que você vai conseguir manter suas plantas bonitas e saudáveis por bastante tempo. Afinal, é isso que a gente que ama a planta, é o que a gente quer, né? Ela ali enfeitando o ambiente e felizes, sempre maiores, que a gente vai ficar feliz também. Agora, se você tem aquele local muito escuro, não tem ventilação, vamos imaginar um escritório, né, totalmente fechado. A gente não gosta também de planta artificial. Porém, hoje em dia a gente tem alguns arranjos de plantas desidratadas, ou mesmo artificiais, que são tão próximos do verdadeiro, do natural, elas parecem tanto, e a gente sabe por estudos que o cérebro humano reage muito bem quando vê imagens de natureza. Então, se você tem esse ambiente aí totalmente hostil, você pode pensar num arranjo de planta desidratada, ou mesmo num quadro, numa imagem bacana de natureza, porque quando você olhar ali, você fala, opa, existe vida lá fora e eu tenho um pedacinho aqui comigo, de alguma maneira, você colocou um pouquinho de natureza perto de você. É super válido. Vamos finalizar agora realmente. Com a internet está muito fácil você obter as informações que precisa, né? Antes era mais difícil, dependia de livro, de revista, e hoje está muito mais fácil. Inclusive, eu falei do melhor amigo, né? Uma tesourinha de poda bem boa, mas você pode usar os utensílios de cozinha também, na hora de fazer manutenção, colher,
palito, esponjinha, papel toalha para limpar, dá-se o jeito ali, né? O importante é interagir com a planta. Eu espero que essas dicas, essas noções básicas possam te ajudar de alguma maneira a começar ou a adquirir mais plantas, né, procurando um local que você possa tirar o máximo de informações. E vou te pedir então para você, se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, deixa um like nesse vídeo e compartilha com aquelas pessoas que também têm lá as suas dúvidas, que isso nos ajuda bastante, né, esse compartilhamento dos vídeos. Para você acompanhar mais o nosso dia a dia, ver essas coisas lindas aqui da Vila Nina da loja, tem o nosso Instagram, que é o Vila Nina TV. E tem também o conteúdo do nosso site, vilanina.com.br. Agora, para você acompanhar ali um bate-papo ao vivo comigo e com a minha mãe, tem a nossa live toda segunda-feira aqui no YouTube, que é a Segundinha Só Linda, pontualmente às 19h30. Então, espero você nos próximos vídeos, espero você talvez aqui na Vila Nina, e vou te deixar com o meu muito obrigado.